Olá, turma boa, tudo jóia? Olha, eu novamente aqui, Laura França, com vocês. Hoje muito feliz porque estou recebendo duas mulheres maravilhosas aqui na nossa bodega. A gente não tem uma pauta definida, mas até pelas pessoas quem são, seria injusto se a gente não falasse sobre três assuntos que são tão importantes para a gente, que é feminismo, a política e a nossa vida enquanto mulheres multitarefas é um bom termo. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer a Josiane, desde já, a Adriana, pela presença, pelo interesse, pelo carinho de sempre, pela atenção. E vamos lá. Os avisos eu deixo para dar no final, para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem muito que conversar. Eu espero realmente que seja uma conversa produtiva, que a gente use esse espaço aqui para desmistificar determinados conceitos. Enfim, a ideia da bodega é que a gente esteja sentado, como se a gente estivesse sentado num café, ou se a gente estivesse sentado na mesa de um bar, rodeado de amigos, conversando. Então, aqui impera a informalidade. Aqui não tem certo, aqui não tem errado, aqui tem todo mundo pode opinar, pode divergir, enfim, pode convergir. Então, nada é obrigatório, nada aqui é sem censura em relação às opiniões. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, e gratidão mais uma vez. Tá joia? Beijos. Bom, e aí eu vou começar fazendo uma pergunta para a Adriana, que era uma curiosidade minha, pessoal minha, que eu até imagino a resposta por onde venha. Pelo estilo da criatura, eu imagino de onde venha. Mas eu queria te perguntar, Adri, aonde foi ou quando foi na sua vida, em que momento da sua vida você disse assim, você se reconheceu, eu gosto de política, eu faço parte de política e isso é o meu mundo, ou tipo, isso é parte de mim, então vou participar e gosto de participar e vou pagar os preços que tiver que pagar, mas eu acredito que política é muito paixão, né? Tem assim, ame ou odeie e vem de personalidade. E participar de espaços políticos, essas coisas. Mas não é todo mundo que se dispõe a fazer. Né? Em algum momento, a gente toma para a gente as rédeas e diz, não, eu vou fazer, eu vou lá fazer. Como foi que isso começou para você? Não necessariamente política partidária, mas aonde foi que já nasceu contigo? Eu acho, a minha opinião é que tu é meio Ciro Gomes, assim, tu já nascesse lá na creche, tu já estava pedindo voto, entendesse? Mas me diz aí, vai, se eu estou certa ou se isso veio depois. Bom, antes de mais nada, né? Boa noite para todo mundo, principalmente para vocês duas. A gente está aqui dividindo esse espaço, duas mulheres maravilhosas que certamente vão contribuir muito aqui para eu continuar com essa certeza de que eu estou no caminho certo, viu, Laurinha? Eu acho que a percepção de que a gente pode participar mais ativamente da política, ela pode surgir em vários momentos da vida da gente. Depois eu comecei a olhar nisso antes, vamos dizer assim, de eu assumir esse papel de uma forma mais clara, né, na minha vida, de que eu gosto, de que eu vou fazer política e que eu vou transformar, sobretudo a questão da política partidária, mas não só a política partidária, a política de OAB também, né, Laura, que é um grande, vamos dizer assim, é um grande cenário para a gente amadurecer essa nossa vocação. E aí, olhando para trás, eu começo já a me ver desde muito cedo comprometida com questões relacionadas à coletividade, que eu acho que a gente não pode separar essa visão, né, de você gostar de política, de você querer se inserir na política, se você não tem exatamente essa, não só a responsabilidade, mas você tem essa preocupação com o coletivo, com o interesse público. E, né, Laura, assim, vivência como professora foi estimulando. Eu escolhi a área de Direito Constitucional, não foi por acaso, né? Quando eu comecei a minha graduação, a gente ainda estava na Constituição de 69, né, que eu considero uma nova Constituição, a emenda número 1. Então, a gente estava no processo final de redemocratização, que culminou com a eleição de Tancredo, e depois, não é, com o advento da Constituição de 88. Então, isso aconteceu numa época muito preciosa
da vida da gente, que é essa época de que a gente coloca, né? A gente deixa de ser criança e ingressa no mundo adulto quando a gente passa para a universidade, que não é bem verdade. Depois, com a maturidade, a gente vê que é meio uma ilusão. Mas quando a gente está vivendo, é assim que a gente se sente, né? Deixei definitivamente a infância, agora eu sou universitária. E essa carga de expectativa dessa vivência universitária e, sobretudo, na área do direito, que é uma área ainda muito masculina, sobretudo nesses espaços de decisão que a gente tem, né? E a gente vê, por exemplo, nessa crise que a gente vive hoje, podem observar, a maioria dos entrevistados em relação à pauta jurídica são homens. Então, você vê o homem representando a OAB, você vê o homem representando o judiciário, você vê o homem representando o professor de direito, você vê, e isso, para mim, dentro da minha realidade de juventude, inicialmente era uma coisa natural. Quando me perguntavam o que é que você quer fazer, eu ficava procurando qual é o espaço feminino onde eu vou poder conseguir me realizar na área de direito. Então, a gente nem sonhava em ter uma ministra do Supremo Tribunal Federal, essas referências, elas inexistiam na minha vida. Mas, por outro lado, né, Laurinha, já que é um papo de boteco, a gente tem que falar um pouquinho da vida pessoal, né? Então, assim, eu tive, dentro dessa minha vivência universitária, eu engravidei, eu fui mãe aos 19 anos, então, eu contemplei também uma outra realidade feminina muito complexa, né? Muitos anos depois, e desse meu engajamento político e na defesa das mulheres, foi inclusive que eu fui compreender a série de violências que eu sofri nesse processo dessa minha gravidez na juventude, né? Eu sofri violência obstetrícia, então assim, ou obstétrica, né? Então eu tive todo um contexto muito difícil, que eu achava que era normal, que era natural, que é isso mesmo, é da vida, a gente é mulher e a gente tem que sofrer mesmo, e a gente tem que... Né? Então, um contexto de amadurecimento também muito cedo, de responsabilidade com outro ser humano, com uma outra mulher, que hoje é minha grande companheira, né? Que é Helena, uma mulher feminista maravilhosa, cheia de conteúdo e que me completa, mas assim, que me ensinou também dentro desse processo. E aí eu comecei a enxergar esses espaços masculinos fechados. Isso sempre me incomodou, mas eu achava que era um incômodo, vamos dizer assim, individual, porque eu sempre fui muito falante, sempre tive facilidade de me expressar, então era não é aquela mulher que dá problema, né? muito cheia de ideia, gosto de contestar, então mais um perfil do que propriamente esse despertar para a política. Mas, Laurinha, e eu vi todo esse ingresso na democracia, e eu comecei a enxergar esse discurso de igualdade, não só para dentro de mim, ou seja, não só naquele meu microespaço, mas também como uma possibilidade de transformação da sociedade, de evolução civilizatória. Aí deu aquele clique. Então, em sala de aula, como professora, eu sempre falei do que eu batizei de cidadania ativa. Eu sempre estimulei os meus alunos a refletirem sobre o papel deles e alunas, né, sobre o papel deles e delas dentro desse contexto da sociedade, de como é que você também, quando você tem o privilégio de ter um ensino universitário, como você também tem a responsabilidade de ser um agente de transformação, às vezes simplesmente passando conhecimento, esclarecendo, tirando uma dúvida. Né? Então, isso é um contexto, parece uma coisa tão simples, mas que pode ajudar aquela outra pessoa também, né, a buscar, às vezes, uma revolução interna. E aí fui seguindo. Há 15 anos atrás, ingressei na política de OAB como conselheira estadual, e aí foi um percurso. Conselheira estadual, presidente da Comissão de Educação Jurídica, presidente da Comissão da Mulher Advogada, vice-presidente da OAB, e depois conselheira federal, né? A segunda mulher no Estado, depois de décadas. A gente tem mais de 80 anos de Ordem dos Advogados do Brasil, e eu, a segunda mulher no Conselho Federal, a outra tinha sido na década de 90, e obviamente que isso estava também dentro da história da Ordem abafado, porque há uma invisibilidade muito grande também em relação a essas mulheres protagonistas, né? E eu senti isso
dentro desse contexto. E quando eu pude vivenciar essa política de ordem, Laurinha, aí a mosquinha me picou definitivamente. Porque eu tive a oportunidade também de abrir um outro espaço de visão, de ficar muito tempo em Brasília, visitando o Congresso Nacional, vendo pautas legislativas, vendo o resultado do meu trabalho também dentro do Conselho Federal e para a advocacia pernambucana. Então, assim, vendo que outras advogadas jovens ficavam estimuladas a participar de política de ordem, né? Porque o discurso ele é muito parecido com aquele que a gente tem na macropolítica, né? De que exatamente esse espaço é um espaço masculino, porque os homens têm mais tempo, os homens têm mais dinheiro, os advogados que têm mais condição, que isso não é espaço para advogada comum. Então, eu já quebrei esse paradigma. Não, eu no meu escritóriozinho individual ou pequeno, posso sim, sou professora, e aí essa constatação também de que havia esse apelo para a advocacia, que a advocacia se reconhecia em mim. E uma vez eu até brinquei com um colega, né? Eu disse, é verdade que a gente precisa investir em política, óbvio, né? Que isso faz parte desse contexto. Mas mais do que investir dinheiro, a gente precisa o quê? Ter voto, né? Sem voto, a gente não vai para lugar nenhum. Então, essa busca dessa representatividade, né? dessa força, desse fortalecimento desse discurso feminino, me incentivou e gerou em mim, né, essa compreensão de que essa política é um espaço, para mim individualmente, aquilo que eu já achava que era para as mulheres, e que eu incentivava, e que eu dizia, eu quero mais mulheres na política. Eu estava lá na defesa das cotas em relação ao processo eleitoral, contribuindo também, porque a OAB, a nível federal, ela tem pautas legislativas muito fortes, né? Então, assim, aí surgiu, né, Laurinha, na última eleição, uma filiação a um partido político, porque eu via um momento muito difícil, inclusive de retrocesso, em pautas que eu acreditava. Resolvi me filiar despretensiosamente. E nessa conversa, foi na Rede Sustentabilidade, nessa conversa, Adriana, você não quer se candidatar? Não, quero não, estou com vontade de me candidatar agora não. É nada, você não quer nada? Não tem interesse em nada? Não tenho. Queria muito ser senadora. O quê? Senadora? Por que não? Eu tenho as condições de elegibilidade, tenho idade mínima, aliás, hoje, né, com 50 anos, mas na época com 48, então muito feliz com a minha idade, com a minha vivência, com a minha experiência. Eu digo, eu reúno as condições, sou professora de constitucional, entendo de pauta legislativa, sou uma cidadã interessada em política. Por que eu não posso me candidatar ao Senado? Não estou entendendo a sua pergunta, mas também tudo bem, não estou pedindo nada, você que perguntou, né? E aí, dentro desse contexto, inicialmente de surpresa, a coisa foi levada, na época, para a Marina Silva, e aí ela chancelou, disse, não, essa mulher vai ser a candidata, e assim eu abracei inicialmente essa candidatura, Laurinha. E aí foi uma sequência, hoje eu estou no PDT, com muito orgulho também, né? A gente fez essa transformação aí partidária, mas eu acho que é isso, eu acho que essa vivência ela precisa ser, né, trazida para a nossa realidade, né? É isso, né? É assim, história e histórico e currículo e o que contar assim, de cada um desses temas, cada pontinho desse que você falou aí, se a gente, era motivo assim, para a gente passar horas e horas, dias até, né, conversando. E aí eu vou passar a mesma pergunta para a Josi, porque a gente conversou isso ontem, como foi que a chegada, a iniciação, né, no mundo político de cada um ali. E todo mundo tem uma história diferente, né? Vem de uma base diferente, e hoje está todo mundo se encontrando no PDT. E eu estou muito curiosa, sabe, de entender assim, de traçar o que é que tem em comum, assim, o que é que está nos unindo e tal, sabe? Então me diz aí, Josi, como foi essa sua a chamada ali? O chamado é horrível, eu sempre uso esse termo, mas é horrível, né? O chamado parece uma coisa divina. Mas não é nesse sentido, não. Eu sei que vocês me entendem, né? Assim, como foi a sua decisão? Em que momento foi que isso fez, assim, ou foi uma tomada de decisão na tua vida? Diz aí pra gente.
Então, meio que eu me descobri enquanto pessoa política, digamos assim, na universidade, né? Que eu entrei no curso de História de licenciatura em 2014. E de lá para cá, vários debates, várias conversas com os amigos e discussão política sempre muito acalorada, porque vários historiadores reunidos é muito complicado às vezes. E assim, acabou que chegou em 2018, nas eleições, né? Teve aquele negócio tipo, e agora o que vai acontecer? E tinha a situação muito complicada, tanto pela questão do Bolsonaro, enfim, precisava de uma terceira via, e assim, eu não sou filiada ao PDT, mas assim, eu estou bem próximo de me decidir a filiação, porque assim, é o que mais encaixa, digamos assim, no que eu acredito, enquanto política, enquanto projeto. E aí eu lembro que um amigo meu, o Jean, que acho que ele até entrou em contato com você, ele falou tanto na minha cabeça que eu tô assim, tá bom, eu vou procurar saber do negócio, não sei o quê, e eu te dou o retorno. E acabou que, assim, eu me identifiquei com o projeto, com a proposta do Ciro, e aí de 2018 para cá eu tô nessa militância aí de fora do partido, mas sempre dando apoio. Acabou que em 2019 eu comecei meu mestrado, formei em 2018, e acaba que, assim, falar de política, você acaba que também, por eu ser mulher, fala de um pouco da condição feminina na política, e também a questão de eu estudo mulheres e educação. Então, acaba que já é um outro lado também que é político, né? Você envolve políticas educacionais, políticas para a saúde da mulher, por exemplo, para a questão da violência contra a mulher. Então, assim, o meu curso em si me levou para a política e fez do que eu sou hoje, digamos assim. É isso, a universidade, eu sempre observo que é um divisor de águas na vida de muita gente, né? Na minha foi. Ontem eu contei uma coisa que poucas pessoas sabem, mas de origem e de formação e em tese, eu deveria ser a pessoa bolsonarista padrão, sabe? Assim, a minha formação foi totalmente alinhada com a direita mesmo, não com a direita extremista, mas com a direita conservadora, com um enfoque para a política que hoje eu entendo porque eu já vivi, mas eu discordo completamente. Para mim, política é para a coletividade e não é para representar o interesse de grupos, né? Um interesse voltado para esse tipo de coisa. Então, eu entendo porque eu já vivi alguma coisa, mas o que me fez romper com essa visão que eu tinha inicial, ou que eu tive a minha vida toda, a minha formação, foi quando eu entrei na universidade, porque eu pude entender que existia algo a mais, né? E embora na universidade o meu primeiro curso foi serviço social, e aí um curso marxista, comunista e tal, onde o Estado é responsável por todas as coisas. Então, hoje eu já não entendo mais dessa forma, mas os valores que a gente cultiva em relação a direitos sociais, ao direito da educação ser ampla, ser acessível a todos e não um privilégio de poucos, e saúde, e a função mínima e básica, né, do Estado e tudo. Então, vem dessa minha parte, dessa minha bagagem aí. E quando eu fui para o direito, foi que aí eu complementei tudo aquilo, né, que eu já tinha visto um pouco no serviço social, vim ver para o direito. E aí eu acho que chega nesse meio termo que a gente tem hoje, que a gente se une hoje, né? Que é encontrar entre os extremos aqui um meio e que represente e que fale os nossos valores, né? Que represente corretamente o que a gente acha bom, certo e justo para a sociedade, né? E não para um grupo de privilegiados. E eu queria voltar aqui para o assunto que a gente estava comentando, era para perguntar a vocês, é uma pergunta-chave. A Adriana pontuou ali, como puxou ali na conversa dela, e eu queria ouvir a opinião de vocês, até mesmo que a gente estava conversando isso no Twitter outro dia. Só que é ruim a gente conversar ali no Twitter, porque não é só pela limitação de espaço, é porque às vezes você tem que escrever um textão
e tipo, fica de difícil leitura, e às vezes você escreve uma coisa, a pessoa entende outra, é uma coisa. E aí eu queria usar primeiro aqui esse espaço para trocar com vocês essa ideia. O que é que impede, o que é que dificulta a participação, a presença? Porque, assim, se a gente pensa nas advogadas, a gente sabe que a maior parte das advogadas, pelo menos em Pernambuco, das inscrições são mulheres. E aí, como a Adriana falou, a gente vê tão poucas em destaque ou em determinados espaços, né? É sempre ocupado por homens. Essa discussão que a gente tava, essa conversa que a gente estava tendo no Twitter, não era nesse sentido, era no sentido de por que poucas mulheres participavam da vida política, né? Tipo, da política partidária, de se colocar, de ir à frente. Eu, obviamente, tenho a minha opinião e tal, mas eu queria escutar de vocês isso. O que é que vocês pensam quanto a isso? Quem começa? Josi? Eu acho que eu começo, sim. Posso começar? Pode sim. Vai. Posso, Josi? Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer aqui podem fazer também intervenção na minha fala para a questão também ficar mais dinâmica. Laurinha, primeiro dizer que foi a política do OAB, inclusive, que nos aproximou. Né? A gente, dentro desse contexto, a gente se encontrou, se reencontrou, né? na política de ordem, e aí a gente começou a ver também as nossas identidades. Eu tenho uma percepção, e aí da minha vivência, dessa história, né? Já coloquei para todo mundo essa minha história como uma jovem mãe, e hoje com 50 anos, então uma história de vida, de muitas coisas que a gente já se deparou, e de muita evolução dessa fala feminina em diversos espaços, porque, veja, todo espaço que a gente está, pelo menos os espaços que eu escolhi, essa coisa do machismo e dessa compreensão de que a gente pode chegar até vice, mas mais do que vice, você já está criando problema, né, nos espaços políticos. Então, é vice-presidente, é a vice-vereadora, é a suplente, é a vice não sei o quê. Então, assim, tudo bem, dando essa cobertura, né, e essa cara aí de igualdade, está valendo. E não é isso que a gente quer. Aliás, não é isso que a gente mais tolera, não é nem que quer, a gente não tolera mais isso. Mas no espaço acadêmico, e aqui a gente está diante de uma professora e de uma pessoa que trabalha também essa vertente na educação, a gente sabe como isso também é complexo, né, nesses espaços de academia, nessa produção do que as mulheres escrevem e de que efetivamente é desprezado quando você está em congresso, quando você está na citação, homens citam homens, né? E os trabalhos acadêmicos femininos nas diversas áreas acabam sendo relegados realmente a depósitos de grandes teses, de mestrado, de doutorado, mas que ficam lá. Mas para algum pesquisador mais curioso, vai lá no acesso e consegue ali ver a opinião que seria imprescindível desse estudo, dessa pesquisa dessa mulher que está nesse meio acadêmico. Então, acho que a gente sente isso em diversas áreas. E para a gente poder quebrar isso, inclusive na política, Laurinha, aí para não fugir do seu questionamento, a gente precisa também dar essa visibilidade dessas inspirações. Eu acho muito importante a gente poder se inspirar. Se inspirar não significa imitar. Nem significa dizer que você tem que concordar absolutamente com tudo que aquela mulher fala, não é? O que aquela mulher até representa, mas conhecer um pouco dessa história e dessa busca desses espaços, isso é muito importante. Quando a gente fala do PDT, por exemplo, eu sempre entendi, e eu como constitucionalista, como professora dessa área jurídica, eu sempre defendi não só a existência, mas a permanência de partidos políticos como um dado assim, fundamental da nossa democracia. A gente acha que a gente já tem a democracia consolidada, a gente está vendo que a história não é assim, não. E se a gente pensar comparativamente com outros modelos de democracia, de fato, a nossa democracia é muito jovem. Você falar de um pouco mais de 30 anos desse resgate dessas liberdades e direitos e de pautas que realmente vocalizem esse sentido democrático na sua expressão mais exata, isso é muito recente. Então, assim, e as mulheres, elas sempre foram excluídas desses espaços de decisão, como ainda são.
Então, a gente vê isso quando você, numa pandemia, você escuta poucas mulheres sendo chamadas, independente de ser esse governo horroroso, de pouca visibilidade realmente nessa questão da representatividade feminina. A gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil nessa pauta de igualdade de gênero, muito difícil do ponto de vista dessa representação no poder que aí está, né? Não em relação à sociedade. A sociedade, eu acho que continua, ainda bem, né, toda essa efervescência necessária desse debate, dessa discussão e dessa colocação em prática. Então, a gente sente que falta exatamente essa representatividade. A gente precisa ter mais mulheres com coragem, às vezes, de abrir mão de alguns espaços privados, porque a nós foi nos dado sempre muito mais espaço privado do que espaço público. Então, a mulher é da casa, a mulher do jardim, a mulher não que faz essa gestão desse núcleo familiar. Então, essa representação de papel, que é uma representação que a gente sabe que está dentro da nossa cultura machista, patriarcal, etc., etc., mas ela tem também um embasamento jurídico muito importante. A legislação, ela colaborou com isso. Quando você tem o direito ao voto mais tardiamente, quem dizia que você não podia votar era o direito. Quem dizia que a mulher era semi-incapaz era o direito. Não era o direito que dizia que a mulher, o estatuto da mulher casada. Vê que coisa ridícula. Então, às vezes, a mulher consegue votar, mas ela vota em quem o homem diz, o pai, o marido, não é? Diz, seu voto é esse, viu? Lá em casa, todo mundo vota assim. E ai da mulher que disser que vota diferente, né? Então, essas construções, elas foram retardadas também pelo Estado, e o direito é o Estado. Então, a gente não pode deixar de pensar exatamente que essas políticas afirmativas hoje, elas são fundamentais para a gente quebrar esse pacto, né, vamos dizer assim, de hipocrisia, e acho que a expressão é essa, quando você diz, nossa, nós somos metade das mulheres advogadas, e nesse cenário atual a gente não tem uma única mulher presidente de seccional, em nenhum estado da federação, minha gente. Isso é um absurdo. Não é você não conseguir uma mulher advogada, e você sabe que política de ordem ela exige suor, ela exige, e política partidária também exige suor, não é? Exige abnegação, mas as mulheres precisam estar comprometidas também com essa transformação, sabe, Laura? Porque quando você vê uma mulher lá fazendo isso e tentando e dando a sua contribuição também para a política, você se sente incentivada, você diz, opa, a Adriana está lá, né? Às vezes ela está, a expressãozinha aqui que a gente pode usar, que já são 11 horas da noite, ela está lascada, né? Ela está cheia, ela não está dando conta, mas ela está lá, ela está lá. E pode apostar que quando a gente ocupa esses espaços, a gente faz diferente. Então, assim, o espaço feminino na política, ele não é bom para a mulher, a gente não está falando para o nosso espelho, a gente fala com uma amplitude muito maior. Porque até as pautas feministas, a gente sente, né, que tem esse discurso da igualdade, de agregação, de inclusão, e que auxiliou em outras pautas de inclusão. Então, o feminismo ele foi capaz de dar esse primeiro degrau para surgirem outras pautas de inclusão. E essa percepção feminina, né, de que a gente não está falando só para a gente não fala só para as mulheres, a gente fala para a sociedade, talvez nos dê a cara de uma nova política, que é essa política que eu acredito, que é essa política que eu acho que os partidos são capazes de fazer, que eu acho que é essa política do dia a dia, da conscientização, da educação, de você ajudar, às vezes, uma pessoa, até nessa época de pandemia, na dificuldade que a gente está de inclusão, até você ajudar, às vezes, uma pessoa a mexer no celular e a usar esse Zoom, ou YouTube, ou o Instagram, ou outro instrumento, isso é político, isso é um ato político. É um ato de preocupação com o outro, de você dizer, eu quero você nesse cenário. Porque hoje o cenário político ele é muito virtual, né? Então, se você ensina a pessoa a entrar na live, assistir aquela pessoa, poxa, que massa, né, que Laurinha está falando aqui nesse Instagram, nesse YouTube, que massa. Então, assim, você dá esse acesso, isso é um ato político, isso é uma forma de exercício de cidadania,
que eu acho que a gente tem que se preocupar, e eu acredito que nesses pontinhos a gente vai... Mas já falei demais, eu quero ouvir vocês também, né, gente? Vou tomar minha aguinha aqui, é água, viu, gente? É boteco, mas hoje é água. Então, eu concordo plenamente com o que você falou, só que tem algumas coisas que eu vejo assim para um lado mais prático, talvez. Para a mulher ela estar na política, às vezes ela tem filho e às vezes ela não tem com quem deixar esse filho. Então, é meio complicado a gente, por exemplo, exigir a presença das mulheres na política, mas não dar meio que um subsídio para elas conseguirem ser mãe, as que quiser ser mãe, e estar na política ao mesmo tempo. Acho que você sabe, conhece melhor do que eu, porque eu não sou mãe. Então, por exemplo, pensar na questão de meios, de, às vezes, reuniões partidárias que visem um horário que a mulher está mais livre, talvez, ou então que os homens passem a tipo, apoiar as mulheres dentro da política e fazer, por exemplo, um cara ele é casado com a mulher quer sair senador, igual você falou. O cara fica com o filho. Não tem problema nenhum naquele negócio. A mulher não faz o filho sozinha. Então, assim, tem alguns lados mais práticos, talvez, que inibe essa participação feminina. Outra coisa, por exemplo, que eu vejo dessa participação feminina na política, e que eu fiquei pensando muito tempo nisso, eu até conversei com alguns amigos, que tipo de ideologia, digamos assim, a gente quer para essas mulheres, como elas vão representar a gente, sabe? Então, eu fico pensando, por exemplo, nas mulheres conservadoras do Congresso, que elas ocupam a cota para a mulher, só que ela não representa, por exemplo, a gente que está aqui conversando. Então, eu fico pensando em meios de tentar suavizar essa diferença ideológica dentro do Congresso. O mais lógico, digamos assim, que eu consegui achar até hoje foi lutar para que mulheres preocupadas com as mulheres, com questões feministas, com questões de inibir a violência contra a mulher, aumentar o número de creches para que essas mulheres consigam trabalhar e talvez participar ativamente da política, para que essas mulheres feministas consigam ser eleitas, para que o debate ocorra entre mulheres. Não vai ser mais, vamos tirar as mulheres conservadoras do Congresso e botar todo mundo feminista. Não vai tirar ninguém, vamos colocar mais feminista para que o debate ocorra entre pares, digamos assim, sabe? Essa é outra coisa que eu fico fritando na minha cabeça há muito, muito tempo, sabe? Eu até queria ouvir a opinião de vocês depois. Pois é, né? A minha linha de conversa lá no que eu mencionei para vocês ia nessa linha mais prática que Josi pontuou aqui, dessas dificuldades, entre aspas, não são mínimas, né? Tipo assim, mas essas dificuldades de todo, as muitas pequenas dificuldades de todos os dias, ou seja, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser o tanto de responsabilidades, né, que é atribuída à mulher, ou, né, que seriam, era a minha visão, assim, em parte justificadora. Depois eu fiquei pensando, tentando amadurecer a ideia, e eu vejo também que o campo político, a imagem do campo político, o desgaste, né, como é horrível a imagem política. Quem é que, em sã consciência, vai querer sair da sua casa, do cuidado dos seus filhos, ou do casamento, do relacionamento, do que for, do seu trabalho, porque a gente precisa trabalhar, e ainda trazer para si a sobrecarga da política, né? De você ser olhado como alguém que está querendo roubar também, porque a visão comum, o senso comum é o que olha para o político hoje pensando nisso, infelizmente, né? E eu pensei muito nisso, porque enquanto eu amadurecia essa ideia, meu Deus, será que eu quero ser pré-candidata a vereadora no meu município?
ou eu vou novamente lavar as mãos e vou entregar essa coisa tão importante para outras pessoas que não dizem o que eu penso, que não me representam dessa forma, até como a Josi estava falando, não tem os meus valores. A gente tem uma vereadora e que é exatamente isso, esse perfil que a Josi falou, que não defende nada da pauta feminina, minimamente, sabe? E aí, poxa vida. E, para mim, uma outra pessoa que é muito inspiradora é a Maíra. A Maíra é candidata a prefeita aqui na nossa cidade, pelo PDT, e Maíra se revelou, assim, para mim, uma guerreira por muitas formas, por muitos motivos. De muitas formas e por muitos motivos. E a primeira, olha, Maíra é a primeira candidata mulher a prefeita na história da cidade, sabe? E aí a gente pensa, né? Puxa vida, sabe? Então, a inspiração, é como a Adriana falou, não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa, que você vai endeusar, mas, por exemplo, a Adriana era vice-presidente da OAB quando eu estava me formando em Direito. E ela, para mim, eu não conhecia ainda pessoalmente, mas ela era representativa, poxa vida, era vice, mas ela estava lá. Não importava, é uma mulher, ela está naquele espaço. Um dia, por que é que eu não posso estar? Ou por que é que minha filha não pode estar? Minha sobrinha, minha amiga, sabe? Então, isso ocupar espaços é realmente muito importante. Então, eu sempre que eu posso, e eu me lembro disso assim, com muita felicidade, que eu olhava e falava, que mulher arretada aquela ali me representa. E depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer e a gente conhecer mais, e como pessoa, e valores e tudo, então só sedimentou aquilo ali. Tipo, ela não era uma conservadora, não era uma mulher conservadora que estava ocupando aquele lugar, né? Tipo, legitimou e ainda mais. Mas é realmente isso, sabe? A nossa participação a gente pega realmente para fazer mais ou menos, ainda que seja a política partidária ou a política dentro dos espaços onde a gente tiver, mas a gente precisa realmente ocupar, incomodar, como a Adriana diz, né? Que eu incomodei tantas vezes, eu sou aquela que fala demais, que sorri demais, mas que fala demais, que bota... Então, realmente precisa muito isso. E aí, para a gente dar continuidade aqui, eu queria te perguntar, Josi, como é que você vê o papel da mulher no âmbito social? Então, eu já comecei apontando algumas coisas na última fala, né, da questão dessa ação da mulher na política, mas ao mesmo tempo a dificuldade dela com relação a se apropriar desses meios, né? Então, assim, as mulheres elas conquistaram N direitos ao longo, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Só que, assim, ao mesmo tempo que elas conquistam vários direitos, a desigualdade ainda persiste, sabe? Então, acaba que, por exemplo, a questão da violência contra a mulher, o ápice dela, que é o feminicídio, eu já falei a questão que não tem creches para as mães trabalharem, muitas vezes mulher na política incomoda e muitos homens acabam fazendo chacota, fazendo zoeira, tipo, fez isso errado porque é mulher, não sei o quê. Tem essa desigualdade dentro dos campos. E tem também a questão que eu vejo que é um dos fatores que atrapalha, digamos, a atuação da mulher dentro da política, que seria a dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Que enquanto homens, eles trabalham fora de casa 8 horas por dia, chega, vai descansar, a maioria das mulheres trabalha a mesma quantidade de horas, ganha salários muito inferiores, ocupando a mesma função, e chega em casa, tem que cuidar de filho, quando tem filho, tem que fazer faxina, tem que fazer janta. Essa tarefa doméstica que não é vista sobrecarrega ainda mais a mulher. Então, às vezes, ela não vai querer uma terceira jornada, que seria a jornada política, que vai sobrecarregar ainda mais essa disposição dela para com o trabalho, para com a casa, para com a política em si. Então, é necessário aí uma certa divisão das funções.
E assim, eu citei alguns, a conquista dos direitos das mulheres, né, em si. Como o historiador, de vez em quando, volta um pouco para o passado, acaba que, assim, essas conquistas não foram, assim, dádivas que os homens deram de mão beijada às mulheres. Igual eu já vi muitos comentários por aí, que, meu Deus, dói até a alma. Mas, enfim. Por exemplo, mulheres lutaram na Revolução Francesa. Pouca gente se lembra disso. E acaba que, depois da Revolução Francesa, toda aquela movimentação, direitos, não sei o quê, o iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, várias mulheres se encantaram com a ideia da igualdade, da liberdade, e apoiaram o movimento. E depois acaba que eles proclamam os direitos do homem e do cidadão. Eles excluem as mulheres desse âmbito de conquista de direitos. E, assim, depois disso, tem meio que o pontapé inicial do feminismo com a Olympe Le Gouges, que ela vai escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, já que não foram contemplados na Revolução Francesa. E, assim, desde do século XVIII já tem luta, as mulheres vão à luta, e muitas vezes não é visto, ou então é tido como a louca, como a fazendo baderna, como que, sei lá, quer escravizar os homens. E não, gente, o feminismo só quer igualdade de direitos e deveres. Então, assim, eu quero poder andar na rua à meia-noite com a mesma tranquilidade que o homem anda, sem correr o risco de ser estuprada. Basicamente, o exemplo mais claro seria esse. Então, assim, outro exemplo de luta pelas mulheres é a conquista do voto. Já foi até citado aí por vocês. As mulheres não votavam. E, assim, às vezes, em alguns lugares que era liberado o voto, era muito aquilo, tipo, o homem indicava em qual político votar. Mas, assim, a conquista do voto pelas mulheres foi uma luta gigantesca. Tem o movimento das sufragistas, que começou no Reino Unido e nos Estados Unidos. E, assim, meio que seria o pontapé da primeira onda do feminismo, digamos assim. E elas pediam direitos à propriedade. Sei lá, a mulher, quando tentava se separar do marido, o marido conseguia catar tudo que era dela, que ela não tinha direito à propriedade, não tinha direito à herança. Então, era toda essa questão jurídica que elas lutavam para que isso mudasse, digamos assim. Então, hoje, quando eu escuto que os direitos das mulheres não foram conquistados pelos feministas, ou então que o feminismo não me representa, e às vezes a gente escuta isso dentro do Congresso, por exemplo, que é o ápice da mulher participar da política, votar e ser votada, eu fico muito assim, minha filha, lê um pouquinho, por favor, porque não dá para digerir o que você está falando, sabe? Então, assim, é bem complicado essa questão, essa demonização do feminismo, porque eles deturpam completamente a proposta em si do feminismo, de você ter igualdade de direitos tanto quanto os homens. E, assim, feminista não vai sair enfiando crucifixo, enfim, porque não é a proposta do movimento. A proposta do movimento é político, é de luta por direitos, é de luta contra a violência. E, assim, eu não conheço ninguém que seja, quer dizer, se é a favor da violência, esses tempos está meio complicado, porque você vai achar bolsonarista querendo porte de arma, não sei o quê. Mas, enfim, é muito difícil você ser a favor de uma violência, banalizar a violência contra a mulher, por exemplo, o feminicídio. Você vê um cara matar a esposa, por exemplo, por ciúme. Assim, não dá para banalizar isso, entendeu? Então, isso é uma luta feminista, você conquistar o direito de existir, basicamente. Então, assim, as mulheres devem muito ao feminismo por conta dessa luta que é histórica, que vem desde o século XVIII. E, assim, se apertar mais, dá para falar, tipo, do século XV, com algumas mulheres que já
fugiam ali da reta, digamos assim. Então, é bem complexo essa questão de que eu não preciso do feminismo, ou que essas mulheres, que muitas delas, morreram pela sua luta, não me representam. Então, é bem complicado esses temas, assim. Adri, queres complementar alguma coisa nesse Quero. nessa linha? Manda aí. Eu gostei muito da fala de Josi. Posso chamar de Josi, não sei se é Josi, se é Elisa. Josi. Gostei muito da fala de Josi, que eu acho que dialoga com o que a gente estava falando inicialmente, no sentido, né, desse reconhecimento dessa luta, dessas mulheres. A gente usou até a expressão pioneirismo, não no sentido de que é melhor, de que faz, mas que a gente tem que respeitar essa história, a gente tem que respeitar esse sacrifício. E esse movimento por direitos, por igualdade, como eu disse, do feminismo, acabou repercutindo em outras pautas de direitos igualmente importantes dentro de um Estado democrático, né? Então, hoje, a gente tem, de fato, discursos equivocados, a tentativa de desconstrução, ofensas mesmo, por exemplo, quando a mulher diz que é feminista, nossa, você é feminista, como se você tivesse, talvez até fosse melhor você dizer, olha, eu sou um ET, né? Eu estou aqui na Terra de passagem, mas eu não sou desse lugar. Talvez causasse menos repulsa ou menos choque do que você se colocar politicamente dentro da sociedade como uma defensora de uma pauta de igualdade de gênero e reconhecendo principalmente, e aqui na fala de Josi, né, todo esse viés histórico que eu acho que a gente não pode se afastar. Eu penso, sabe, Laurinha e Josi, que, assim, que nessa questão da dificuldade, mais uma vez, das mulheres estarem em espaços, a gente chamou de espaços de poder, né? Porque aí não é só o espaço político público, mas às vezes na sua empresa você conseguir uma ascensão de uma chefia, no seu departamento, se você é professor e você quer ser chefe, você sempre é preterida, né, em relação a essas escolhas. Então, assim, a gente tem uma dinâmica, se você é médica, você também quer estar ali no espaço de liderança e não vai para o médico, porque um homem representa melhor, passa mais, às vezes, não é mais segurança para o paciente. Até hoje a gente ainda tem essa baboseira no espaço da medicina também, né? Então, de uma maneira geral, né, essa compreensão que a mulher, de fato, ela tem essas jornadas multiplicadas, a sua responsabilidade, ela de fato, ela avançou nessa pauta de direitos, mas não houve para ela, sobretudo por parte do Estado brasileiro, e aqui eu quero fazer um recorte do Estado brasileiro com esses 30 anos, um pouco mais de 30 anos de democracia que a gente vivencia, né, de atender com políticas públicas sérias e privadas em relação a esse processo da empresa e tudo, essas necessidades específicas das mulheres. Porque quando, e eu converso muito com uma amiga maravilhosa que eu tenho, que é Marília Montenegro, que é uma professora que dá show, né, nessa pauta também, né, não só do feminismo, mas da criminologia crítica, e quando ela diz na sua fala que para que a gente ocupe esse espaço, quantas mulheres ficaram lá atrás sustentando a gente? Então, se eu preciso sair para abrir esse meu espaço na política, eu tenho hoje uma filha de 10 anos, à época minha filha tinha 8, né? Então, assim, essa construção era uma construção muito difícil também, com quem deixar. Eu não abri mão desse meu papel, eu não disse, a partir de hoje, a Adriana deixa de ser mãe, de ter responsabilidade, o pai vai cuidar sozinho, responder, porque agora eu sou da política, eu sou do espaço público, fechem-se as portas aí dessa casa, porque como, em geral, os homens fazem e voltam com todo o aparato de estrutura dentro das suas casas e a receptividade, em geral, né? A compreensão das noites fora e tal. Então, assim, o espaço da política de OAB já foi para mim, vamos dizer assim, né, um aprendizado, que isso aconteceu. Quando eu cheguei no Conselho Federal, que só éramos 9 de 81, 9 mulheres titulares, e que e a impressão que nós tínhamos, e era verdade, é que nós estávamos sendo avaliadas, né? Qual é o perfil de cada um? É casada, não é casada? Fazendo o que aqui em Brasília todo mês? Como é que ela consegue
essa daí não deve ter filho. Se tiver filho, o filho já está crescido. Porque não é possível que essa mulher mãe e tal, porque na realidade deles, todos, a maioria, né, com as suas famílias e tudo, para eles aquilo era super natural. Meu filho está com a minha esposa, está com a minha companheira, né, tá com a mãe dele, se eu tiver. Então, assim, isso não é uma preocupação, mas uma mulher aqui, cumprindo essa rotina de viagem, né, de participação ativa política e tal, alguma coisa está errada. Né? Ela tem algum problema, então ela tem algum problema. Ela tem uma coitada, sua vida afetiva deve ser muito sem graça, né? Que ela está com tempo para se dedicar à política, ela não deve ter vida afetiva nenhuma. Né? Então, assim, isso, e eu acho que aí é o espaço de liderança feminina, e eu tive sorte na gestão de estar ao lado de mulheres muito fortes, advogadas muito fortes, conselheiras federais muito... E nós nos reunimos e fizemos uma bancada feminina. Então, nós éramos 9, éramos a bancada feminina do Conselho Federal da OAB, que precisava ser consultado em pautas difíceis de aprovação. Eles sabiam que nós tínhamos unidade, que nós tínhamos comunicação, que nós tínhamos essa compreensão, viu, Josi, de que no meio da sessão uma podia sair para resolver um problema de um filho, o que acontece, né? E a gente não via isso acontecer com nenhum homem, mas as mulheres, peraí que eu estou vendo aqui a tarefa de casa do meu filho, a gente compreende, porque esse é o nosso espaço. Então, fazer uma nova política também é enxergar, por exemplo, né, isso mais do que feminismo, é a realidade humana, é você enxergar uma deputada dando de mamar para o seu filho. É você enxergar uma pessoa num espaço de poder, né, numa reunião de uma empresa, e que leve o seu filho ali junto, sim, e que essas empresas tenham, se não tiver ali uma estrutura e tal, que fique sentado, porque isso faz parte desse universo. Então, você compreende uma formatação de uma nova política. É muito fácil para os homens, às vezes, defender direitos das mulheres, mas eles não enxergam essa realidade, porque eles não vivem, não sentem na pele, não sabem o que é você, de fato, está ali na sessão, pronta para votar e ligadinha aqui no celular para saber, meu Deus, melhorou, meu Deus, está melhor, está com febre. Então, assim, por mais que você tenha, né, ou um companheiro ou uma outra mulher lhe ajudando nesse compromisso, né? E como eu disse, eu queria que isso fosse algo que a gente tivesse, que é uma solução mesmo a longo prazo, mas que a gente construísse políticas públicas de creche e tal, para que essas mulheres também que precisam sair para trabalhar dentro dos seus espaços não precisem colocar outras mulheres cuidando dos seus filhos para que ela esteja na minha casa ali naquele momento, né? Se ela tivesse filho. Né? Então, assim, essa é uma discussão, é um olhar que eu acho muito feminino para a política, sabe? Eu acho que essa compreensão, ela não é da boca para fora, ela não fala. Então, se a gente tem hoje um congresso com mulheres conservadoras que nos representam, também faz parte dessa estrutura política excludente, partidária. Os partidos, sobretudo partidos com força, devem ter atenção para essas candidatas mulheres. Que perfil é esse que você está apoiando? Não é? Que perfil de mulher é esse? Porque a gente precisa do apoio dos homens, claro. A gente não está querendo criar um universo só de mulheres, por enquanto. Estou brincando, viu, gente? É porque o papo é de... o papo é mais informal. Então, a gente quer receber vamos dizer assim, esse apoio desses homens e que eles também se enxerguem que esse machismo ele é tóxico para esses homens também. Porque no momento que um homem também decide, poxa, eu estou aqui cuidando da minha filha e minha mulher está em Brasília, sua mulher está em Brasília, então às vezes o cara tem que ser muito macho, né? O cara não tem que ser muito macho, não. O cara tem que ter afeto e amor por essa família, por essa mulher, por esse filho, e compreender que esse espaço é um espaço riquíssimo também dentro do seio da família, né? De você dar atenção para o seu filho, de você poder contribuir com o engrandecimento da sua companheira, como ela contribui para o seu engrandecimento. Então, nessa pauta desse núcleo de família, com essa divisão, não com essa exclusão de espaços, mas com essa compreensão que essa divisão de espaço é possível, Laurinha e Josi, eu acho que a gente tem uma luz aí, né? Que seja no fim do túnel, mas a gente está lá desse túnel, e desse túnel eu não saio, eu vou até o final, estou vendo a luzinha lá no final, então que se o percurso for longo, que seja, como o Josi colocou, já tem tantas mulheres que fizeram muito mais,
para a gente poder estar aqui, 3 mulheres, conversando, dizendo que seria legal a gente estar no boteco, tomando uma, né, e conversando sobre coisas interessantes. Então, por que não fazer isso também pelas futuras gerações? A gente dá a nossa cota de sacrifício também e resistir, ficar lá no túnel até a gente encontrar essa luz de volta, né, em alguns setores aí, sobretudo do poder público. É verdade, sim. Ai, que delícia, assim, ouvir vocês. E essa conversa, eu realmente, tipo, eu adoro, eu adoro. E Josi falou das mulheres que lutaram na Revolução Francesa. Eu me lembrei quando ela estava falando das mulheres que lutaram na Revolução Russa, né? Quantas mulheres já estiveram envolvidas em todos os aspectos da sociedade. E me veio uma imagem à cabeça. Se eu não me engano, é uma imagem do Líbano. É um meme que existe. Acho que o Líbano, em 1970, aí as mulheres de mini saia, de roupa normal, com o cabelo de fora, enfim, vestidas como a gente se veste, normal. E o Líbano, em 1980, eu não sei de certeza se é o Líbano, me perdoe se eu estiver escorregando, mas em 1980 elas estão de burca. Ou seja, uma década depois, tipo, a liberdade que elas tinham em 1970 e com o passar dos anos, não quer dizer que o progresso ou que o passar do tempo garanta a liberdade que foi conquistada, né? Então, a gente vive nessa eterna... os retrocessos que Josi falou, que teve na França ali, os que certamente a Revolução Russa trouxe, depois da Revolução, pós-Revolução, para as mulheres na Rússia, né? A nossa realidade aqui no Brasil, assim, os direitos conquistados, que tu falou, Josi, que historiador gosta de voltar na história, mas advogado começa tudo pelo princípio, né? Adriana, pelos princípios. Os princípios, pronto, lascou. Junta 10 princípios, pronto, morreu a história. Então, mas a gente gosta, sim, desse resgate histórico, de contar de onde veio, como começou, né? Fazer toda uma articulação de pensamento. E aí a gente pensa muitas vezes que o passar do tempo por si só vai aperfeiçoar as coisas, mas a gente vê, se a gente pensa, para mim é uma imagem muito significativa essa das mulheres, dessa situação, que elas gozavam de uma liberdade de estudar, de ter suas vidas próprias, e uma década depois, não são 100 anos depois, uma década depois elas estavam de burca, precisando, né? Para sobreviver, você tem que usar burca. Então, a gente precisa manter sobre vigília constante os direitos que a gente vem conquistando, né? Os espaços que a gente vem conquistando, porque na política não existe espaço ocioso e se você não se coloca para fazer, alguém vai se colocar, né? Então, é sempre aquela história, se eu não for lá e fizer, eu vou estar me sujeitando a alguém que vai fazer e vai fazer da forma que quiser, com os valores que tiver, com o que achar importante, essas coisas. Então, eu, assim, adoro esse tipo de situação que a gente está tendo aqui, porque, para mim, é uma ferramenta, talvez, ou mais um degrau, é uma sedimentação nesse processo de construção. Se hoje a gente sofre uma ameaça de um retrocesso ou de alguma coisa, pelo menos a gente não vai ceder tão fácil, tão rápido, né? Nós estamos aqui, peraí, não é assim não, sabe? Então, o que a Adriana Josi colocou numa forma histórica, a Adriana já tinha amarrado dentro da forma do direito, mas a gente sabe que nem estando dentro das nossas leis garante que sejam efetivados, né? Nem que sejam imutáveis, muito pelo contrário, né? Então, quanto trabalho assim a gente ainda tem pela frente, o tanto de responsabilidades que a gente tem, em todos os âmbitos, né, onde a gente está, seja na nossa casa, no trabalho, na universidade, em garantir isso para as nossas filhas. E uma coisa que vocês falaram aí, não sei, em relação à manutenção, a dar condições às mulheres de ocupar determinados espaços, ou estar presente, né, nem ocupar, de estar presente. Eu sou tipo a prova viva de uma coisa, a creche dentro da empresa é muito importante, mas ela é muito importante dentro da universidade. Quando eu comecei a estudar, a minha filha era um bebê, mais ou menos, e eu precisava usar a creche que tinha, ainda tinha uma creche dentro da universidade, onde eu fui usuária daquele serviço. Então, eu precisava levar ela no curso que eu tinha aula de manhã e à tarde, e ela ficava lá o dia todinho e eu estava tranquila. Então, eu sei a importância
e o valor de você ter um lugar onde você deixar o seu filho e você está em paz, que o seu filho está lá perto, está bem cuidado, enquanto você está estudando, né? Nem trabalhando, é estudando ainda, é um passo atrás ainda, né? Então, a gente precisa, então, eu sei da importância de determinadas coisas porque eu vivi, eu precisei daquilo, né? Eu usei aquilo ali, então, uma mãe, hoje eu sei o que uma mãe precisa para estar ali e se eu puder fazer, facilitar, entender se eu vou reconhecer isso muito facilmente. Mas é isso. Deixa eu dizer a vocês, a gente tem aqui 1 hora já de conversa, a conversa está maravilhosa. Vou querer alugar todas as duas mais vezes. Deixa eu dizer a vocês uma coisa que eu vi recentemente, que a JS de Piratini fez um evento maravilhoso chamado Por que nós não elegemos por que nós não elegemos quem nos representa? Pronto, era esse o tema do evento. Por que nós não elegemos quem nos representa? E elas fizeram em forma de live e eu entrei em contato com elas hoje para ver se a gente consegue trazer isso aqui para o canal, sabe? E aí eu vou querer a participação de vocês, porque eu achei o tema interessantíssimo, assim. Então, lógico, isso aí, cada um que a gente fosse falar era um final de semana todinho de conversa, né? Mas o tema eu achei bem bacana. Então, aí a gente faz, tipo, de uma forma diferente, que não essa conversa mais informal, a gente faria como se fosse um seminário online, uma coisa assim, mas desde já saibam que eu quero a participação das duas, tá? Já estão intimadas. E espero muito contar com vocês. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar aqui, aí fica a cargo de vocês, 1 minuto, 2, 10, 50 para considerações finais, uma despedida, o que vocês quiserem fazer. E desde já, mais uma vez, minha gratidão, Adri, muita minha gratidão a Josi, maravilhosas. E contem comigo, tá? Para o que vocês precisarem, vocês sabem disso. Então, eu só tenho a agradecer o convite, assim, eu fiquei meio... Eu vou falar o quê? Como que vai ser? Não sei o que, acho que eu enchi de pergunta. Mas, assim, sério, muito obrigada pelo convite, eu adorei essa troca de ideia, essa troca de experiência. E, assim, o que você precisar, eu tô aqui, você pode contar comigo do que você precisar. Tem uma pessoa aqui que tá aqui para tudo. A força na luta e lá vamos lá. Nossa, eu também, viu, Josi? Eu também estou aqui, né? E para vocês duas, porque eu adorei também, não conhecia a Josi, amei. Laurinha já tinha me dado assim um alerta que eu ia adorar o papo e, como sempre, ela acertou, porque essa foi uma contribuição para mim muito importante também, ver sua visão. E Laura, nossa, queria estar aí para lhe dar um abraço, podendo dar um abraço, um beijo muito grande aí em você, né? Que você continue sendo essa mulher que eu já disse, vou dizer de novo, que me inspira pela sua resiliência, pela sua força, pela sua dignidade, né? E que bom que a gente está com esse compromisso partidário unido, acho que a gente ainda está mais perto, mas mesmo que a gente não tivesse, a gente ia se reconhecer sempre uma na outra, né? Então, quando você precisar de mim, é só convocar que eu venho, tá? E boa noite, né, para todo mundo nesse final de noite aí. Boa noite e até a próxima aí com Laurinha, que eu tenho certeza que ela vai trazer mais gente boa aí para essa bodega. Vou sim, vou sim. A semana que vem a gente vai ter um encontro especial sobre fake news. A gente vai ter... tem tanta coisa bacana aí, assim, não sei se vocês puderem acompanhar, sabe? Eu sei que o horário é tarde. De novo, não é para a gente... A ideia não é a gente palestrar, nem ter... demonstrar. A minha intenção aqui em fazer a bodega é justamente isso que eu consegui ontem, ter certeza que eu consegui hoje. Mostrar a preciosidade que a nossa militância não é necessariamente a militância partidária, porque enquanto partido a gente ainda tem muitas dificuldades, diversas dificuldades pelo Brasil todo, mas a nossa militância, quem chegou, quem se uniu em torno de Ciro, não Ciro a pessoa, a ideia que Ciro representa, para ser bem clara, para ninguém não dar margem para ninguém estar falando bobagem por aí, mas a ideia que ele representa é um universo, cada pessoa é um universo riquíssimo, sabe? E quando eu via isso, eu falava, puxa vida, que vontade eu tinha
de sentar para tomar uma cerveja com essa pessoa, que vontade eu tinha de sentar aqui jogando conversa fora com essa outra. Infelizmente, essa pandemia agora, e a gente foi obrigado a usar esse recurso, né, que já existia, mas usar dessa forma, assim, possibilitou que hoje, repare, eu, Josi e Adriana estivéssemos aqui conversando, né, com coisas tão profundas, tão pessoais, tão nossas, né? E que bom que tantas mulheres vão nos ouvir, vão nos ver em algum momento, isso aqui, esse encontro aqui registrado. E se um pouquinho, assim, alguém disser assim, puxa vida, aquilo ali que a Laura falou faz sentido na minha vida, aquilo ali que a Adriana falou faz parte da minha vida. Então, ali, Josi, olha só, Josi também não tem filho, mas Josi está se dedicando e tal. Então, esses referenciais, essas coisas, a gente não sabe quem nos ouve, a gente não sabe quem nos vê. Essa semana eu fiz uma abertura, eu fiz com o Rômulo, que é um psicanalista, sobre saúde mental e militância política. E o tanto de gente que veio conversar comigo no privado, relatando as suas experiências, as coisas boas e as coisas ruins que viveram, os dramas psicológicos mesmo, pessoais, familiares, sabe? Tanta gente, e eu me senti tocada, eu falei, puxa vida, que bom que de alguma forma aquilo ali que a gente conversou fez sentido na vida de alguém ou ajudou alguém de alguma forma. Então, isso para mim é extremamente gratificante, tá joia? Então, mais uma vez, gratidão às duas. Por favor, não desconectem agora não, que eu vou só finalizar aqui e a gente precisa para a gente fazer uma foto, tá joia? Da nossa tela aqui, do nosso encontro, só um pouquinho, tá? Então, um beijão para a turma boa, aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha, né? Faz toda aquela parte que ajuda a gente aí. Né? YouTuber tem que fazer essas coisas. Você me desculpa, mas se não fizer isso, aí não dá chabu no vídeo, entendeu? Então, pronto, é isso aí. Um beijo, gente. Um beijão. Fica com Deus todo mundo.